Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a partícula apassivadora se. Então vamos analisar essas orações aqui. Encontraram-se pistas do crime. Beberam-se todas as latas de refrigerante. Cortaram-se as maçãs ao meio. Nós temos aqui o se atuando como partícula apassivadora. Mas o que seria isso exatamente? Bom, para entendermos melhor, vamos voltar ali um pouquinho e analisar as orações na sua forma mais tradicional, digamos assim. Então, nós temos aí, a polícia encontrou pistas do crime, o menino bebeu todas as latas de refrigerante, eu cortei as maçãs ao meio. Aqui nós temos a seguinte estrutura: sujeito, a polícia, o menino, eu, verbo de ação, que no caso aí é um verbo transitivo direto, encontrou, bebeu, cortei. E o objeto do verbo, pistas, todas as latas, as maçãs. E os seus respectivos complementos. Bom, nós temos aqui uma forma tradicional, digamos assim, da oração, em que temos sujeito, o verbo e o objeto seguido ali de complemento ou não. E aqui nós temos o sujeito exercendo o papel de agente, isto é, aquele que pratica a ação. Então, nós temos aí uma voz ativa. Por que voz ativa? Porque quem pratica a ação, ou seja, o agente, é o próprio sujeito. E é importante destacar que o verbo de ação, como já dissemos, é um verbo transitivo direto. Isso significa que trata-se de uma oração que pode ir para a voz passiva, porque para ir para a voz passiva, o verbo tem que ser transitivo direto. E na voz passiva, o objeto do verbo, no caso aí pistas, todas as latas, as maçãs, é que serão o sujeito. Veremos isso agora. Então nós temos aí, pistas do crime foram encontradas pela polícia. Todas as latas de refrigerante foram bebidas pelo menino. As maçãs foram cortadas ao meio por mim. Então nós temos aí a seguinte estrutura: sujeito paciente, pistas do crime, todas as latas de refrigerante, as maçãs. Como dissemos, esse sujeito aí da voz passiva era o objeto da voz ativa. Então passa a se chamar sujeito paciente na voz passiva, mas não deixa de ser sujeito. Temos então o verbo de ação, continua o mesmo, só que agora na forma de locução verbal. Então temos aí foram encontradas, foram bebidas, foram cortadas. E temos o agente da passiva, como pela polícia, pelo menino, por mim. Como podemos ver, o agente da passiva era o sujeito na voz ativa. Mas agora não é mais o sujeito, embora seja o que pratica a ação. Então nós temos aí uma forma não tradicional de oração, que temos o sujeito paciente, seguido do verbo, e o agente da passiva. E nós vemos aí que o agente da passiva, como o próprio nome diz, é o agente da oração, ou seja, é o que pratica a ação. Então, nós temos a voz passiva por isso, porque quem pratica a ação não é mais o sujeito. E outro detalhe importante é que nesse caso aí, nós vemos que o agente da passiva está expresso na oração. Nós sabemos que trata-se da polícia, do menino, de mim no caso, que praticou a oração em cada um dos casos. Por isso, trata-se da voz passiva analítica, e como o próprio nome já diz, trata-se de voz passiva analítica porque a gente é capaz de analisar o agente da passiva, por estar ali expresso na oração. Mas existe outro tipo de voz passiva, isso mesmo, nós vamos ver agora. Então, voltamos aí às orações vistas no início do vídeo. Encontraram-se pistas do crime. Beberam-se todas as latas de refrigerante, cortaram-se as maçãs ao meio. Nós temos aí então a seguinte estrutura: como verbo de ação, que é o transitivo direto, nós temos encontraram, beberam, cortaram, seguida aí da partícula passivadora se, que está unida aí ao verbo por hífen. E temos o sujeito paciente, que continua o mesmo, pistas do crime, todas as latas de refrigerante, as maçãs. Então, temos aí um outro tipo de forma não tradicional de oração, iniciada pelo verbo, que se une aí à partícula passivadora, no caso o pronome se, e seguida aí do sujeito paciente. E nessa forma de voz passiva, nós vemos que o agente é oculto. E
Outro detalhe importante é que há a presença da partícula apassivadora, que se une aí ao verbo, que por sua vez vem logo no começo da oração, distancia ainda mais da forma tradicional de oração. E a esse tipo de voz passiva, nós damos o nome de voz passiva sintética. E como o próprio nome já diz, é sintética por quê? Porque trata-se de uma versão resumida, isso é, sintética, da voz passiva mais longa. Isso porque algumas informações ali estão enxugadas, né? Como o próprio agente que se encontra oculto nesse tipo de voz passiva. E outra questão extremamente importante é que o sujeito vai sempre concordar com o verbo. E o sujeito paciente, ainda que não seja o que exerça a ação, é sujeito da mesma forma. Logo, continua valendo a regra. Então, se o sujeito está no plural, e no caso aí está, pistas, todas as latas, as maçãs, vão necessariamente concordar aí com o verbo. Então, encontraram, beberam, cortaram, vão estar no plural justamente para concordar com o sujeito, seguindo aí a regra de que o verbo concorda com o sujeito. Não importa se é um sujeito da voz ativa, que é o que pratica a ação, ou se é um sujeito da voz passiva, que não é o que pratica a ação. É sujeito da mesma forma, então, em ambos os casos, tem que seguir aí a regra. Então, vamos retomar os detalhes mais importantes. Nós vimos aí que a partícula apassivadora constitui o pronome se, que é colocado junto ao verbo transitivo direto, em uma construção de voz passiva que esconde o agente. E esse tipo de voz passiva chama-se voz passiva sintética, que é uma voz passiva resumida. E também é importante diferenciar a voz passiva analítica, que é a voz passiva mais longa, digamos assim, da voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, nós temos o sujeito paciente, o verbo transitivo direto e o agente da passiva. E na voz passiva analítica, como o próprio nome já diz, dá para analisar o agente da passiva, porque ele está expresso na oração. Já no caso da voz passiva sintética, nós temos o verbo transitivo direto, seguido aí da partícula apassivadora, que está unida ali ao verbo por hífen, seguida ali do sujeito paciente. E na voz passiva sintética, como o próprio nome já diz, nós temos uma versão resumida da voz passiva mais longa. Isso porque enxuga ali algumas informações, como a própria informação com relação ao agente, que permanece oculta. Isso mesmo, o agente é oculto na voz passiva sintética. E uma questão extremamente importante é lembrar que o verbo sempre concorda com o sujeito e não com o agente. E no caso da voz passiva sintética, o sujeito não vai ser o mesmo do agente. O sujeito não vai ser o que pratica a ação, mas continua sendo o sujeito da mesma forma. Então, no caso de encontraram-se pistas do crime, encontraram vai necessariamente concordar com pistas, que é o sujeito, por estar no plural. Isso porque a concordância é feita com o sujeito, no caso, pistas, e não com o agente, que no caso seria polícia ou algum outro do tipo. Não dá para saber ao certo porque o agente aí está oculto. E é isso por hoje. Gostou? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir o nosso material de estudos pelo link na descrição deste vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos e bons estudos!